Plenário do Supremo mantém decisão que determina que Correios apresentem justificativa para demissões. Se o empregado é admitido por concurso público, a sua demissão tem que ser motivada. Punição mais rígida. A importunação sexual era uma contravenção com pena de multa. Agora é crime. Julgamento de crime ambiental. A aplicação do princípio da insignificância nesse caso se justifica porque a areia pode se recuperar espontaneamente pela natureza. Mudança de nome. Levei todos os documentos necessários e consegui o mandado de averbação. Olá, boa noite. Boa noite para você. Quarta-feira é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. E o plenário do Supremo manteve hoje decisão que determina que Correios apresentem justificativa para demissões. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. A discussão nesse caso foi durante o julgamento de embargos de declaração, que é um recurso e que foi apresentado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos contra uma decisão de 2013 do Supremo Tribunal Federal. Na época, o STF confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que, para poder demitir funcionários seletistas sem justa causa, os Correios deveriam apresentar uma motivação, ou seja, uma justificativa para dispensar esses funcionários. Na sessão dessa quarta-feira, por maioria, os ministros confirmaram essa decisão da necessidade de haver, então, uma justificativa e ainda que este caso vale apenas para os Correios e não se estende para outras empresas públicas ou de economia mista. Vamos ver a reportagem. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos embargos, disse que os Correios só podem demitir funcionários sem justa causa a partir de uma motivação, ou seja, devem justificar formalmente o motivo da dispensa. O ministro também ressaltou que outros pontos não poderiam ser decididos, como estabilidade, reintegração e até se a determinação do STF vale para outras empresas públicas ou de economia mista. Se o empregado é admitido por concurso público, a sua demissão tem que ser motivada. Já os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin negaram o pedido dos Correios. Para eles, não há nenhum ponto a esclarecer na decisão do STF. A jurisdição se esgotou. E se esgotou, inclusive, com uma tese. A época em que nós julgamos o recurso extraordinário, mesmo sob a repercussão geral, não era comum editar-se tese. Eu não verifico a obscuridade apontada no que diz respeito ao alcance subjetivo da decisão. Parece-me incontroverso que o acordo se refere à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Não vejo nenhuma controvérsia. Mas, por maioria, o plenário decidiu julgar apenas parte do recurso para estabelecer a tese de que os Correios precisam apresentar os motivos no caso de dispensa do funcionário. Também não há necessidade de abrir processo administrativo. Quando se faz um processo seletivo ou um concurso público de ingresso, é preciso que a demissão siga inversamente o mesmo rito, ainda que aproximado. E restringimos a tese apenas ao que foi discutido especificamente nos autos, que era a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Nada mais acho que seja necessário. A própria exigência, necessidade de motivação e já dispensa o processo administrativo. Administrativamente já não exige procedimento administrativo. A motivação tem de ser veiculada em algum instrumento. O que nós precisamos apenas é de um procedimento formal, não um processo administrativo. Eu entendo que é possível acolher os embargos, uma vez que esta tese, com a devida vênia do eminente ministro Marco Aurélio e pelos fundamentos na rejeição que o acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin, porque houve embargos e nós estamos ainda julgando o acórdão na sessão jurisdicional. Por isso eu vou pedir vênia acolher para fixar a tese minimalista.
A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre os outros destaques de hoje. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, os ministros na sessão de hoje também julgaram um caso sobre as estabilidades, decidiram sobre a estabilidade de gestantes, né? Um caso aí que atinge muita gente. Muitas trabalhadoras brasileiras que, quando na gestação, sofrem com essa possibilidade ou esse assombro, né, de uma possível demissão sem justa causa quando já estiver gestante. Mas nesse recurso extraordinário, o que se atacava era uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que teria entendido, confirmada a decisão de primeiro grau, no sentido de que mesmo a empregada gestante, não sabendo que estava nessa condição na data da demissão, ela teria direito à estabilidade e, consequentemente, à indenização em razão da estabilidade prevista na Constituição de 88. O ministro Marco Aurélio, relator desse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou seja, essa decisão acaba valendo para vários outros processos que estariam sobrestados e discutindo essa mesma questão, o ministro Marco Aurélio entendeu que deveria ser reformada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, porque, no caso concreto, se nem mesmo a empregada gestante sabia da sua condição no momento da demissão, não poderia ser imputado ao empregador o ônus de pagar a indenização. Então, para ele, a decisão do TST deveria ser reformada. Mas a maioria dos ministros que seguiu e acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes divergiram do relator e mantiveram a decisão do TST. Para o ministro Alexandre de Moraes, essa estabilidade provisória da gestante vem com o propósito inovador na Constituição de 88 de garantir a todas essas gestantes a segurança e a proteção da maternidade. É uma proteção que é dada não só à mulher gestante, mas ao filho também, e garante que ela possa, desde o início da gestação, quando comprovada que ela estaria mesmo gestante, até 5 meses após a data do parto, ela não poderia ser dispensada sem justa causa e, caso isso acontecesse, teria o direito à indenização. Então, aqui, o ministro entendeu que a decisão do TST deve ser confirmada e acabaram, então, por maioria, desprovendo o recurso extraordinário para manter essa decisão, mesmo não sabendo, e o ministro ainda disse, a confirmação da gestação não é o momento em que a gestante comunica ao empregador dessa gestação para que haja a estabilidade. Desde que ela consiga comprovar o início da gestação, aí sim já haveria o início da estabilidade. Qualquer dispensa sem justa causa incorreria nesse dever de indenizar. Essa foi a decisão tomada, dentre várias outras decisões que foram proferidas no plenário, mas essa eu consideraria, assim, uma de grande relevância, já que com repercussão geral, esse recurso extraordinário. Sessão amanhã às 14 horas? A partir das 14 horas. Obrigado, Karina. Até amanhã. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou a liminar da defesa do ex-presidente Lula, que cria a suspensão da ação que apura a propriedade de um apartamento e um terreno do Instituto Lula, em São Bernardo do Campo, até que o Comitê de Direitos Humanos da ONU se pronuncie. Com isso, o andamento da ação está mantido. A defesa também pedia que as alegações da defesa pudessem ser apresentadas após a dos réus. Segundo o relator, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, suspender o processo até decisão da Corte Internacional significaria renúncia à própria jurisdição. Quanto aos prazos para as alegações finais, Gebran afirmou não haver razões suficientes para a intervenção do tribunal no trâmite de primeira instância. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi preso nesta quarta-feira enquanto prestava depoimento à Polícia Federal na operação que investiga o pagamento de propinas em campanhas eleitorais. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Rafael Slompe, da 11ª Vara Federal de Goiás. O político é considerado suspeito de receber 12 milhões de reais em propina de empreiteiras nas eleições de 2010 e 2014. A operação ocorreu em decorrência de delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. O advogado dele, Antônio Carlos Almeida, disse que não há nenhum fato novo que justifique a prisão e que vai recorrer. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, decidiu que o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, não pode ser preso até ter esgotado todas as possibilidades de recurso na Justiça, ou ainda depois que o Supremo julgue as ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Ele já foi condenado na primeira e na segunda instâncias por formação de quadrilha armada, mas ainda pode recorrer aos tribunais superiores. Garotinho foi condenado no processo que investigou em 2008 o esquema de corrupção que envolveu delegados acusados de receber propina para facilitar a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. E você vai ver a seguir punição mais rígida.
A importunação sexual é crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, julgou inviável o pedido para que fosse afastada a decisão da primeira turma da Corte, que determinou o cumprimento da pena imposta ao senador Assir Gurgax. A repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. O senador Assir Gurgax foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, por desvio de finalidade na aplicação de financiamento em instituição financeira oficial. Depois da condenação, no mês passado, a primeira turma do STF não conheceu os embargos de declaração e determinou o imediato cumprimento da pena. Na decisão de hoje, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, explicou que para conceder o pedido de liminar é necessário que seja embasado na Constituição Federal, o que não é o caso do senador Assir Gurgax. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O princípio da insignificância aplicado em decisões criminais também pode ser adotado nos processos envolvendo crimes ambientais, caso fique constatada ofensa mínima ao bem jurídico protegido. A terceira turma do TRF1 entendeu que a retirada de 50 metros cúbicos de areia, que equivalem a 2 caminhões de grande porte e que valeriam pouco mais de R$5 mil, justifica a aplicação do princípio da insignificância. A decisão absolveu os donos de uma empresa dos crimes de usurpação de patrimônio da União e exploração mineral, já que o pedido de autorização para esses serviços já estava em andamento. O relator do caso, o juiz federal Leão Aparecido Alves, lembrou o entendimento do STF de que a proteção constitucional do meio ambiente não fica prejudicada com a aplicação desse princípio quando se tem critérios como mínima ofensividade na conduta, nenhuma periculosidade na ação social e reduzidíssimo nível de reprovabilidade no comportamento. Além disso, a aplicação do princípio da insignificância nesse caso se justifica porque a areia pode se recuperar espontaneamente pela natureza. A importunação sexual deixou de ser apenas uma contravenção penal. A lei foi sancionada em setembro deste ano pelo presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Agora, Érica, a lei começam a ser registrados os primeiros casos de importunação sexual com crime. Esta delegacia de polícia em Sobradinho foi uma das primeiras do Distrito Federal a prender um homem em flagrante por importunação sexual. Ele abordou uma adolescente de 16 anos no ponto de ônibus à noite. Segundo o boletim de ocorrência, o homem tentou beijar a jovem e passou a mão nos seios dela. O acusado está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. No caso, não houve violência ou grave ameaça, o que configuraria um crime de estupro, mas há um incômodo em relação à prática de atos de natureza de teor sexual em relação a uma vítima sem a sua anuência. O caso foi enquadrado na Lei 13.718, sancionada no último dia 24, que altera o Código Penal. Aqui a definição de importunação sexual: praticar contra alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso para satisfazer a si próprio ou a terceiro. Antes dessa lei, a importunação sexual era uma contravenção com pena de multa. Agora é crime, que pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão. Com essa pena de 1 a 5 anos, você impossibilitou o arbitramento de fiança na delegacia, impossibilitou a transação penal, sendo possível apenas a suspensão condicional após a denúncia. Nas ruas, homens e mulheres aprovaram a novidade. A pessoa tem que ser punida, porque as pessoas cada dia estão perdendo mais o respeito pelas outras. Ir para a cadeia, no mínimo. Cancelamento da passagem de volta por não comparecimento no voo de ida é considerado abuso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Preços abusivos, cobranças sem aviso, cancelamentos, extravio de bagagens, dificuldades para remarcar voo.
Quase todo mundo já passou por algum problema com companhia aérea. Tive 2 vezes mala extraviada. Uma, inclusive, foi uma mala de mão que pediram para despachar e eu fiquei bem na mão, porque eu estava em outra cidade, no meio de um curso, e a minha mala foi chegar meia-noite, eu não tinha nenhum pertence, só tinha meu computador, basicamente. A má prestação de serviço das empresas levam muitos passageiros insatisfeitos a procurar a justiça em busca de uma solução. Este advogado especialista em defesa do consumidor garante que falta fiscalização para prevenir os problemas. Infelizmente, é uma prática comum das companhias aéreas para com o brasileiro. Não só o cancelamento arbitrário de uma passagem de volta, quando a ida não teve o comparecimento, mas também para as hipóteses de remarcação de voo com cobranças que você não sabe o valor, antecipação de voo com cobranças que você também não sabe o valor. Imagina você comprar passagens de ida e volta para um destino e por algum problema não conseguir embarcar no voo da ida e por isso ter a passagem de volta cancelada sem nenhum aviso. Foi o que aconteceu com 2 clientes que compraram passagens de São Paulo para Brasília. Como eles se enganaram com o aeroporto da ida, acabaram tendo que comprar passagens novas, mas na hora de voltar tiveram uma surpresa. Ao tentar realizar o check-in, foram informados de que não poderiam embarcar, pois o bilhete de volta havia sido cancelado pelo não comparecimento na ida. Eles acabaram comprando novas passagens para retornar para casa. Os passageiros entraram na justiça contra a companhia aérea com pedido de pagamento de danos morais e materiais por prática de venda casada proibida por lei. Não é só o cancelamento da volta, mas também cobranças extraordinárias do que a gente já pagou pelo bilhete, normalmente pelo celular ou pela internet. Essa surpresa que o cidadão passa dentro do aeroporto, ela não pode valer de acordo com a nossa regra brasileira de defesa do consumidor. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para viajar no mesmo trecho e horas já marcados e anteriormente pagos configura venda casada e obrigação abusiva, pois são realizadas 2 compras na operação, tanto que os valores são mais elevados, caso comparados à compra de apenas um trecho. Em decisão unânime, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais e fixou tese no sentido de que o cancelamento do bilhete de retorno pelo não comparecimento do passageiro no trecho de ida viola diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Você sabe o que é limbo previdenciário? Não? O limbo previdenciário é uma situação em que o trabalhador fica entre 2 relações jurídicas, uma trabalhista e outra previdenciária. Se o trabalhador recebe alta previdenciária dada pelo perito do INSS, mesmo assim a empresa não admite de volta, então ele cai no chamado limbo previdenciário. Foi o que aconteceu na Bahia com um motorista. Seu Jair trabalhava como motorista de ônibus e durante o percurso ficava impossibilitado de ir ao banheiro, o que lhe causou dores abdominais e o afastamento do trabalho. Eu adquiri uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Nem sempre dava para cumprir o horário por causa dos engarrafamentos, por causa do trânsito. Aí ficava apertando à vontade de fazer as necessidades fisiológicas. Mas o processo até o diagnóstico foi longo. Durante 10 meses eu fiquei desamparado e a empresa botava para o INSS mandava voltar para a empresa. Se ele estivesse no INSS, o contrato estaria suspenso e, consequentemente, a empresa não teria essas obrigações. Mas como o INSS indeferiu a pretensão dele de auxílio-doença, então, consequentemente, a empresa passou a ter a obrigação de remunerá-lo, o que não foi feito. A 5ª turma do TRT da Bahia reconheceu a ação como limbo previdenciário e a empresa vai ter que arcar com o pagamento dos salários, do FGTS, do 13º e das férias, do período em que o trabalhador estava incapacitado para exercer suas atividades e sem receber o benefício previdenciário. O valor total da condenação foi fixado em quase R$32 mil. Se foi da empresa a iniciativa de não receber o trabalhador, entendendo e divergindo aí do que se decidiu pelo INSS, a empresa fica então obrigada a custear o trabalhador durante o período em que ele estiver questionando a situação perante o INSS. Após perícia médica, o Instituto Nacional do Seguro Social
pode pagar auxílio-doença para os trabalhadores inaptos por mais de 15 dias. Aí ele vai agendar para o INSS, vai comparecer no INSS, fazer uma perícia e o benefício vai ser mantido pelo tempo necessário, né, para se reverter essa incapacidade. O advogado da empresa informou que já entrou com recurso. Diante do acordo, a empresa opôs embargos de declaração, né, buscando alguns esclarecimentos, especialmente com relação ao encaminhamento dele ao INSS. Não foi o setor médico da empresa que fez o encaminhamento ou rejeitou o empregado de volta. Né, são pontos que a gente visa aperfeiçoar no acordo. Agora parece que eu vou ter uma solução na vida, pelo menos quitar essas dívidas. E daqui a pouco no Jornal da Justiça, mudança de nome. Levei todos os documentos necessários e consegui o mandado de averbação. O STF decidiu em março deste ano que transexuais e transgêneros podem pedir a mudança do nome e do gênero no registro civil diretamente no cartório, sem precisar da justiça e sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. A decisão está ajudando muitas pessoas, como a Deise Beatriz, que agora passou a se chamar Gael Alcântara de Lima. Desde cedo, a atração por coisas masculinas já estavam bem presentes. Aos poucos, a gente vai sentindo aptidões por coisas mais ainda masculinas. Eu gostaria de ter barba, eu gostaria de ter um corpo mais forte, mais viril, eu gostaria de ser um pouco mais protetor. Na forma masculina mesmo, eu não deveria ter nascido assim. Isso está me incomodando. Há cerca de 1 ano e meio, ele decidiu assumir sua verdadeira identidade masculina e procurou uma psicóloga para ajudar nesse processo. Agora eu já sei o que eu sou, vou procurar a ajuda de um psicólogo só para mim ter a firmeza daquilo que eu vou fazer, porque não é uma mudança fácil, mudar de nome e gênero assim. A partir daí, a ainda Deise Beatriz começou a busca pela mudança do nome para Gael. E foi em um mutirão da justiça que ele conseguiu resolver tudo de forma rápida. Levei todos os documentos necessários e consegui o mandado de averbação. Toda essa mudança pôde ser resolvida de forma rápida graças a uma decisão do STF de março deste ano que permite a possibilidade de que transgêneros alterem o sexo e o nome no registro civil sem precisar de autorização judicial, podendo ser realizada diretamente em cartório. Esta cartorária explicou qual documentação deve ser levada para o cartório. As pessoas transexuais que desejam alterar o prenome e o gênero devem procurar um registro civil de pessoas naturais, não necessariamente o cartório em que foi registrado, e solicitar mediante requerimento, acostado com todos os documentos pessoais e certidões negativas, estaduais e federais, cíveis e criminais, a certidão da Justiça Eleitoral, certidão trabalhista, e solicitar ao registrador que seja averbada a mudança do prenome e do gênero que o sujeito se identifica. Ela explicou ainda que não é necessário levar nenhum atestado médico. A identidade de gênero é reconhecida por autodeclaração, é uma autodeterminação da pessoa natural. Portanto, não é preciso que terceiro ou alguém ateste um outro gênero. É o sujeito que se identifica, que se propõe em sociedade aquela identidade. Muito feliz por ter conseguido algo tão rápido, porque muitos trans estão aí há muito tempo tentando isso, e me sinto mais seguro, porque antes era constrangedor chegar num local onde era necessário apresentar documento com foto e as pessoas não conseguirem me respeitar simplesmente por um pedaço de papel. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e vai nos contar as últimas notícias é a Viviane Novas. Viviane, conta pra gente quais são essas últimas, então. Oi, Érica, boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma punição de feminicídio. O terceiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou o ex-cabo da PM, Leandro Pinto de Carvalho, a 30 anos de prisão. Ele assassinou a dentista Fabíola da Cunha Peixoto com 5 tiros em 2014, na zona norte do Rio. A Polícia Civil investiga a agressão a uma jovem de 19 anos em Porto Alegre. Ela vestiu uma camiseta com uma frase contra um candidato à presidência da República.
3 homens deram socos e marcaram uma suástica na barriga da moça com um canivete. E o Giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. E antes de encerrar, uma informação importante para você que acompanha a TV Justiça. Por motivos de manutenção técnica, na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, até domingo, dia 14, às 6 horas da tarde, a emissora vai interromper a programação. Após esse horário, você volta a acompanhar a transmissão normal da TV Justiça. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.